Olá, eu sou o Nilo Neto, sejam todos e todas bem-vindos à nossa aula de Educação Física. Olá pessoal, tudo certinho por aí? Para nossa aula de hoje, o tema é Esportes de Taco, ampliando repertórios. A proposta da aula é que a gente estude um pouco dos esportes de taco. Quando eu falo esportes de taco, vamos lá, o que vem na tua cabeça? Quais esportes você conhece e que tem a utilização de algum tipo de taco? Na minha cabeça vem beisebol, vem hóquei no gelo, vem golfe vem na minha cabeça, e vem na minha cabeça um jogo super divertido que é o bets, ou bete-ombro, ou jogo de taco, que não é um esporte, mas pode ser uma referência legal que vem pra gente. Mas antes da gente falar dos esportes de taco dessa aula propriamente dita, vamos fazer uma pequena revisão. Primeiro entendendo o que é esporte. Esporte como categoria geral, não para que a gente fique lembrando de exemplos de esportes. Futebol, voleibol, não. O que é esporte em geral para você? A gente tem duas linhas de explicação de onde surgem os esportes ou o que são os esportes. Uma primeira linha vai falar que os esportes eles já existem desde tempos históricos muito antigos, e que essas práticas só foram se modificando, mas lá onde elas surgiram, lá na antiguidade, elas já eram consideradas esportes. Uma outra linha de pensamento vai dizer que, embora seja parecido com aquilo que aconteceu na antiguidade, esses jogos, esses esportes, essas práticas corporais, elas se tornam esporte na época histórica da modernidade. E é a partir dessa época é que o esporte começa a se organizar de uma forma mais ou menos sistematizada em diversos lugares do mundo. E nessa característica do esporte moderno, nós temos 4 elementos que se repetem e que aparecem mais ou menos desde o final do século XVIII. Primeira característica, organização em forma de clubes. A segunda característica é um calendário mais ou menos organizado de competições, dos Jogos Olímpicos, por exemplo, da Copa do Mundo, da Copa Sul-Americana, do Campeonato Mundial de Rugby, enfim, calendários. Terceira característica, um corpo técnico especializado que trabalha no esporte. Então, para além do atleta, para além da atleta, um corpo técnico é um corpo cada vez maior de diversas profissões que estão ali, diversas áreas que estão ali dialogando com o esporte. E a quarta característica é a criação de uma espécie de mercado, e que hoje em dia esse mercado é muito grande, que é considerado o mercado do esporte ou o mercado dos mega eventos esportivos, se a gente falar dos grandes eventos, Então, dessa caracterização geral do esporte, a gente pode entender que existe alguma diferença entre o jogo, brincadeira, e o esporte. A gente vai trabalhar com a ideia de que o esporte ele vai ter regras fixas, uma regra que até muda, as regras dos esportes se alteram, mas é um pouco mais moroso o processo de transformação da regra do esporte. Diferente do jogo, que a gente pode mudar as regras de acordo com a região, de acordo com o interesse de quem está jogando, a gente adapta regras. No esporte, o esporte profissional, por exemplo, as regras são muito fixas. A gente altera regras dos esportes quando a gente vai facilitar ou quando a gente vai trazer ele para a pedagogia do esporte dentro da escola. Então aí a gente faz alterações para ensinar e para a gente aprender, se divertir e quem sabe criar novas propostas e entender que a gente também é protagonista nos esportes. Mas em geral as regras são bastante conhecidas, não mudam muito, assim numa ideia mundial. O esporte também tem uma finalidade competitiva. Existe essa relação que pode ser uma relação de competição individual ou coletiva, time com time, ou indivíduo com outros indivíduos.
e até na base do treinamento e algumas provas esportivas em que você está preocupado em melhorar a sua própria performance, o seu próprio tempo. Você vai disputar contra um relógio, né? Um tempo de corrida, um tempo de pedalada. Então existem todas essas formas de competição dentro do esporte. Na aula de hoje, nós vamos entender uma ampliação de repertório de esportes de taco. Esses esportes que têm um implemento, normalmente jogados com um taco, que é manuseado, quer dizer, trabalhado com as mãos, contra outro tipo de implemento. Bolas de materiais diferentes, bolas de couro, bolas de plástico, bolas de madeira, né, que são jogadas com esses tacos, ou em alguns casos são discos. Como se fosse uma bola achatadinha, né? Se você pensar no hóquei no gelo, aquela pista de gelo bonita assim, e aquele disco que é uma bola achatada. Então os esportes de taco, eles têm essa característica. É claro que vocês vão ver lá no material com o educador, com a educadora de vocês, o material do Aprende Brasil, ele vai dizer, olha, alguns esportes de campo são também de taco, mas tem esportes que são de campo e não tem taco. Tem alguns esportes de taco que são caracterizados como esportes e jogos de invasão. Então essas caracterizações, elas se misturam. A ideia da aula de hoje é trabalhar com vocês a ampliação do repertório, quer dizer que vocês conheçam, estudem e escutem um pouco do que eu vou trazer nessa aula para ampliar e melhorar e construir mais ideias de que esportes de taco existem mundo afora. Então vamos lá, para esse momento eu vou projetar aqui a imagem que está lá no nosso material, então vocês vão ficar só com a minha voz, eu vou projetar aqui a imagem e vou comentar um pouco sobre esse esporte de taco que eu vou trazer aqui para vocês, beleza? Me acompanhe então. Vamos lá, pessoal, o primeiro esporte que vocês estão vendo na tela é o softball. O softball, ele é um esporte que foi criado nos Estados Unidos em 1887. Ele é um esporte jogado com taco e luva, foi incluído nos Jogos Olímpicos lá nos anos 90 e até 2008 ele ainda participava dos Jogos Olímpicos. Ele é muito parecido com o beisebol. O objetivo dele é marcar o maior número de pontos, né? Você vai correndo nas bases para marcar o maior número de pontos, o time que fizer mais pontos vence o jogo. O próximo esporte é o cricket. Vocês vão observar na imagem um jogador com um taco, um pouco mais à frente a bola, avermelhada aqui na frente, e lá atrás do jogador vocês conseguem perceber 3 estacas fincadas no chão. Essas estacas são conhecidas como wicket. O objetivo do time é derrubar essas estacas, essa casinha, esse wicket do outro adversário, e o objetivo também é promover durante esse ataque as corridas. O cricket, ele às vezes é confundido aqui no Brasil com o croquet, Ele não é o mesmo jogo, tá? Esse jogo ele tá parecido também um pouquinho com o beisebol, né? Ele tem origem no sul da Inglaterra e ele é jogado com um time grande, né? São 11 pessoas para cada lado. Antes esse jogo chegava a levar dias para terminar, né? Agora ele é jogado em 2 tempos, uma coisa um pouco mais curta. Se vocês derem uma busca na internet, vocês vão observar que interessante que são esses tacos, a forma que ele é. Ele tem uma pega que é arredondada, como o taco de beisebol, e a parte que acerta a bola ela é mais larga, parece até um remo. Então se vocês puderem observar aí vai ser bem interessante. O próximo esporte é um esporte muito conhecido no mundo inteiro. Ele é chamado golfe, né? A ideia do golfe é a partir de uma tacada, a partir de um taco, normalmente um taco de liga de metal, que ele vai ser batido contra uma bolinha pequenininha, né? E a ideia é acertar dentro de uma casa, dentro de um buraco que fica no chão. A ideia do golfe é acertar nas casas, cada casa tem uma dificuldade e por vezes os jogadores e jogadoras têm diferentes tipos de tacos para cada tipo de tacada, mas a ideia é que você consiga acertar naquele buraco usando o menor número de golpes, o menor número de tacadas. O golfe vem da palavra em inglês golf,
que vem do alemão, que é uma palavra que significa taco, né? Então bem próprio aqui para nossa aula. Ele é considerado um esporte de campo porque ele é praticado na grama, nessa grama curtinha, ou em outros espaços adaptados, né? Embora seja um esporte bastante elitizado, a prática do esporte seja bastante elitizada, ele é um esporte bastante popular em todo o mundo. E agora que a gente já mostrou para vocês alguns desses esportes de taco, nós vamos propor algumas adaptações que vocês podem fazer para brincar com as coisas que estão nesses esportes. Trabalha com taco, com bolas e com a precisão. Então as nossas propostas são pequenas adaptações para vocês poderem fazer, poderem se divertir e experimentarem alguns elementos desses jogos dentro de casa mesmo nesse momento de quarentena. Beleza? Vamos nessa! Bem pessoal, então vamos lá. Na proposta de adaptação eu trouxe algumas ideias que têm relação com as propostas dos esportes de taco. Claro, eu fiz alguma adaptação com os materiais que eu tinha em casa, imaginando que cada uma vai precisar, se quiser fazer essas brincadeiras, vai precisar adaptar com o que tem. O que eu fiz? Eu peguei 2 copos plásticos, de maneira que se eu acertar uma bola neles, eles não vão quebrar. Coloquei uma mala atrás para eles ficarem mais firmes. Poderia colocar alguma coisa do lado dos copos para eles ficarem mais firmes. E a ideia é que a gente tem casas, né? Se em alguns esportes a gente tinha baliza, isso aqui pode servir como uma baliza, como um golzinho, uma casinha pequena, né? Nós temos também como ideia o buraco, né? O buraco como se fosse uma caçapa onde a bola pode entrar. E eu tenho 2 tamanhos, que são 2 tamanhos diferentes. Claro que um mais fácil, maior, e o mais difícil, menor. Então eu trouxe aqui alguns materiais que eu tinha para a gente poder adaptar e trabalhar com essas ideias. Então, olha só. E agora que a gente já experimentou um pouquinho dessas adaptações, a gente já aprendeu um pouquinho sobre esportes de taco, eu vou sugerir para o final da nossa aula uma pesquisa de 2 novos esportes. Um deles eu falei bastante, que foi o beisebol. Eu falei bastante do beisebol e ele tem características muito especiais. Eu gostaria que vocês pesquisassem como é o beisebol e aonde esse esporte é popular. Quais os países em que esse esporte é bastante popular. E o segundo esporte que eu gostaria que vocês pesquisassem é o polo. Já ouviram falar em polo? Não é o Polo Norte nem o Polo Sul. É um esporte que é praticado com tacos em cima de cavalos. Eu gostaria que então vocês fizessem uma pesquisa sobre esse esporte, procurassem imagens, vídeos, para que vocês ampliem realmente esse repertório para mais 2 modalidades que nós ainda não tratamos nessa aula. Então por hoje é só, pessoal. Na nossa aula de esportes de taco, ampliando repertórios, nós tratamos de uma série de novos esportes que estão com origem em diversos países e que tem como característica fundamental o uso dos tacos. Super legal, super divertido. Tratamos dos esportes enquanto conceito, da onde que vem a ideia de esporte, né, o que caracteriza o esporte. Eu expliquei alguns esportes que são esportes de taco e eu propus umas brincadeiras para vocês trabalharem as habilidades, trabalharem um pouco com os elementos que estão nesses esportes de taco aí em casa nessa época de quarentena. E também pedi uma pesquisa sobre 2 novos esportes. Então, pessoal, boa sorte para vocês, bom trabalho e até a próxima. Tchau!